O paciente veio no consultório e perguntou assim: Alessandra, eu tenho depressão? Porque às vezes eu acho que tá todo mundo muito medicado, sabe? É medicação para todo mundo. E eu fiquei pensando sobre isso, e a forma de eu melhor explicar o que é depressão para ele foi o seguinte. Eu falei, olha, assiste um filme chamado Divertidamente. É um desenho infantil, mas é muito profundo. E na nossa cabecinha, o normal é que aquele nosso botão, né, que é ali acionado, ele seja compartilhado por diversas emoções. Então, em determinado momento, a alegria toca no botão, em outro momento você tá com tédio, ele toca no botão, daqui a pouco aparece nojinho, daqui a pouco aparece ansiedade, mas você não fica parado com uma emoção só. Eu acho que a melhor forma de eu explicar para ele o que seria a depressão é como se a tristeza ficasse com a mãozinha o tempo todo no botão ali acionado. É como se você andasse com uma nuvenzinha em cima da sua cabeça. Então pode ser que aconteça uma coisa maravilhosa na sua vida, aquilo que sempre te motivou, uma coisinha que sempre aqueceu o seu coração. Quando você está deprimido de verdade, aquilo não te traz essa alegria, sabe? Você não tem uma motivação para acordar, você pode não ter uma motivação para conversar com os outros, você pode ter uma sensação de preguiça, mas na verdade não é uma preguiça, é uma falta de insight, uma falta de vontade de viver a vida. Você pode ter alteração do apetite, pode ter alteração do sono. E aí, indo um pouquinho mais longe, falando dessa história da medicação, eu vi um outro caso que me chamou a atenção em relação à depressão. Muitas vezes, os pacientes vêm no consultório, a gente consegue identificar que ele tem depressão e eu falo assim, olha, eu queria que você marcasse o psiquiatra. E o paciente pergunta, mas doutora, você não pode me tratar? Você não sabe tratar a depressão? E aí eu explico para ele que, em alguns casos, a gente fica um pouquinho na dúvida se aquilo é só uma depressão unipolar, que é essa depressão em que a tristeza tá lá com a mãozinha na sua cabeça, ou se esse paciente pode ter uma depressão bipolar. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas na depressão bipolar, o paciente ele cicla entre depressão e mania ou hipomania. Na mania ou na hipomania, geralmente o paciente está muito feliz, ele está animado, o discurso dele é muito acelerado, o pensamento é acelerado, ele dorme pouco, ele tem muita vontade de fazer compra, ele está hipersexuado, pode ter várias variações nessa linha. E aí ele tem a sensação que às vezes ele fica deprimido e às vezes ele fica muito bem. Nesse caso, o tratamento não é feito com antidepressivo, é feito com uma droga que se chama estabilizador do humor. E aí quem tem esse olhar refinado para entender se você só tem depressão ou se você tem uma depressão bipolar grau 1, grau 2, é o psiquiatra, não é o clínico, nem é o neurologista. Então, se você tem um transtorno do humor que está atrapalhando sua vida, está te fazendo disfuncional, quebre esse tabu e marque uma consulta com o psiquiatra.